Olá pessoal, bom dia gente. Hoje, gente, terça-feira, 15 de julho, e eu então resolvi gravar esse videozinho para compartilhar com vocês, tá certo, gente? Espero que tudo com vocês esteja bem, né, nas vossas vidas, nas vossas famílias, que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre você, sobre sua casa, né? E eu estou aqui, né? Caminhando, graças a Deus estou me recuperando direitinho, né? É difícil a gente fazer as coisas com a mão só, principalmente a mão esquerda. Eu não sou esquerdo, sou destro, e aí fica complicado, né? Mas a gente vai dando um jeitinho. Então, gente, fique um minutinho nesse vídeo, porque eu sei que Deus tem uma palavra de ânimo, de exortação, tem uma palavra de fortalecimento para você, assim como também para mim. E eu quero, então, começar lendo aqui uma porção da palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, melhor dizendo, 17 e 18, quando o apóstolo Paulo ele diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, esse texto paulino nos aconselha a de que devemos orar a Deus em todas as circunstâncias, não apenas nos momentos bons ou nos momentos difíceis, porque algumas vezes a gente tem aquela ideia de vamos dizer assim, e buscar mais a Deus nos momentos das dificuldades. Mas o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é que devemos orar sem cessar. Então, seja no momento bom, seja no momento da dificuldade, a gente deve sim orar a Deus, né? E assim sendo, esse texto também nos incentiva a sermos agradecidos a Deus, entendendo que o que é de bom Deus, então, é quem nos abençoa com aquela dádiva, como também os momentos difíceis e adversos, Deus, pelo fato de ali estar nos guardando, de ser o guardião das nossas vidas, de ser o nosso provedor, de ser o nosso guardador, de ser o nosso beneficiador, né? Então, mesmo nesses momentos pelos quais passamos, e que algumas difíceis, e que algumas vezes não estamos entendendo, mas mesmo assim, devemos ser gratos a Deus, porque no final de tudo aquilo, certamente, Ele tem um algo a nos ensinar, Ele tem um algo a nos falar, Ele tem um algo a fazer com que aprendamos, e assim a nossa maturidade, tanto como pessoa, como em termos de fé cristã, certamente irá, então, sofrer um benefício, não é? Então, o que, em resumo, o apóstolo Paulo está nos ensinando? Ele está nos ensinando que devemos focar naquilo que é a nossa dependência de Deus, e focar que, através dessa dependência, Deus vai continuar cuidando de nós, e um dos propósitos principais, uma das ferramentas principais desse cuidar de Deus para as nossas vidas é através da oração. Deus também, né, vai chegar até nós, é isso também que Ele nos ensina, através dessa ação da oração, e quando isso acontece, então nosso coração, em gratidão, reconhece que Deus, em todas as circunstâncias, Ele nos direcionou, Ele nos abençoou, então vai nos apontar para uma perspectiva, então, de que Deus não nos deixa, e Deus não nos deixando, Ele certamente irá fazer com que as adversidades, elas sejam, então, removidas, elas sejam resolvidas, e finalmente, né, através da oração e do agradecimento, Deus vai fazer com que tenhamos uma vida leve, uma vida serena, e a alegria do seu Santo Espírito será derramada em nossos corações, sabendo que, mesmo nos momentos difíceis, nos dias difíceis, nos dias de adversidades, Ele está conosco, Ele caminha conosco, e que nunca, jamais irá nos deixar. E assim sendo, através do seu cuidado e da sua provisão, Ele sempre vai nos conduzir por lugares onde nos levará, né, ou caminhos onde nos levará a um bom lugar, porque sendo Ele o bom pastor, certamente Ele tem bons pastos, né? E claro que aqui é uma linguagem figurada, né? Bons pastos significa dizer que Deus tem coisas boas para lá adiante, mesmo que nesse momento não estejamos entendendo pela dificuldade que estamos passando, mas lá adiante, como o bom pastor nos conduzindo pelos seus caminhos, então Ele tem um bom passo para lá adiante nos recompensar. Amém, gente? Então essa palavra que eu deixo para você, para mim, uma ótima e abençoadíssima terça-feira. Se você puder, comente, se você puder, curta, se
você puder, compartilhe, né? E que Deus abençoe todos nós em nome de Jesus. O Nobre está aqui, né? Brigando com a gatinha que está ali, brincando, né? Ele quer brincar, mas a gata não quer, né? A Sara não quer, tá certo? Então, gente, é isso aí. Um beijo, um abraço, bom dia. Até o próximo vídeo.